Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre mais um livro do gigante José Saramago. Hoje a gente vai falar então sobre as intermitências da morte. Mas antes de começar o vídeo, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ao meu canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa seu like para me ajudar na divulgação, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de leituras e comenta aqui embaixo, porque eu sempre gosto muito quando vocês comentam. José Saramago é com certeza um dos meus autores preferidos da vida. Eu sou completamente apaixonada na forma com que ele usa para contar suas histórias. Eu acho que ele é um autor muito único, não só pela forma com que ele escreve, né, que tem já a sua escrita muito particular, né, aquela coisa sem pontuação, com parágrafos corridos. Mas, além disso, ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque o Saramago, ele sempre traz pra gente uma ideia, né, aquela coisa de uma ideia absurda, que dificilmente aconteceria, e a partir deste ponto ele vai contando as consequências, né, dessa ideia dele. Só que as consequências são coisas que a gente está acostumado a ver por aí, são coisas muito reais, né? Porque vem da natureza humana e ele trabalha muito bem isso nas suas obras. Então essa coisa da natureza humana, do que o homem é capaz de fazer, de onde os seus instintos o levam em diferentes situações, e eu acho isso incrível. Eu sempre fico pensando, caramba, como eu nunca pensei nisso antes, como ninguém nunca pensou nisso antes. É muito interessante. Eu já tenho um vídeo sobre um livro dele aqui no canal, eu falei sobre A Caverna, eu vou deixar o link deste vídeo aqui na descrição, então se você tiver alguma curiosidade, ainda não assistiu esse vídeo, corre lá, dá uma olhadinha. Eu falo também um pouquinho sobre a forma com que ele escreve lá naquele vídeo. Não vou falar de novo para não me repetir, então se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá e depois você volta aqui. E hoje eu trago para vocês a última leitura que eu fiz do autor, que foi justamente As Intermitências da Morte. Este foi um livro escrito e publicado em 2005, é um livro um pouco mais recente, né, em comparação com os outros. E aqui a proposta absurda que ele vai nos trazer é que a morte um dia resolve parar de trabalhar. Então a gente tem ali a virada de um ano para o outro, estamos na virada do ano novo. E no primeiro dia deste ano, que a gente não sabe qual é, neste país que a gente também não sabe qual é, as pessoas param de morrer. E assim como em outros livros do autor, aqui também os personagens não terão nomes, né? Então o país não tem nome, o ano não é especificado e as pessoas não têm nomes. Bom, então a gente tem aqui, né, virou o ano, ninguém morreu mais. A primeira frase do livro é totalmente incrível, é assim: e no dia seguinte ninguém morreu. E em um primeiro momento isso é um grande presente para a população, porque o maior medo do ser humano é justamente a morte. Então aquela coisa de viverei para sempre, as pessoas começam a adorar isso, né? Primeiro que é muito estranho, todo mundo começa a estranhar que ninguém tá morrendo, mas ao mesmo tempo todo mundo está muito feliz com essa história de que ninguém vai morrer. Até o momento que as pessoas começam a perceber que, na verdade, a falta da morte é um verdadeiro pesadelo. Porque veja bem, a morte parou de trabalhar, o tempo não. Então as pessoas continuam envelhecendo, os acidentes continuam acontecendo, e as pessoas vão ficando cada vez mais velhas, em estados terminais, o corpo físico não está habituado para viver para sempre, então ele começa a regredir, só que as pessoas não vão morrer, então vai aumentando o número de pessoas que estão ali em estados terminais, as pessoas que sofrem acidentes muito feios ficam ali acamadas e muitas vezes paradas naquela situação, porque elas deveriam morrer e elas não estão morrendo. E aí vários setores vão entrar em colapso, né? A gente começa então ali com o setor funerário, que logicamente vai entrar em colapso, porque ele não trabalha mais, ele começa a ter que se contentar em enterrar animais, até porque quem parou de morrer foram os seres humanos e não os animais, então tudo continua morrendo, né? Os demais seres vivos, como plantas, enfim, tudo morre menos os seres humanos, e é só dentro daquele país. No resto do mundo, as pessoas continuam a morrer normalmente.
Depois a gente tem o outro setor que vai entrar em colapso também, que é o setor hospitalar. Porque afinal, como eu disse, tinha muitas pessoas que continuavam a envelhecer, as doenças continuam, os acidentes continuam, e aquele fluxo natural do hospital de entra gente, morre gente, sai gente, enfim, não acontece mais. Então o hospital começa a ficar lotado, não há lugar para todas essas pessoas, eles têm que começar a mandar essas pessoas em estados terminais para casa, então a família precisa lidar com essas pessoas em estados terminais, eles vão precisar cuidar dessas pessoas. E aí o governo tem um outro problema para lidar, que é justamente o número de pessoas que vão começar a envelhecer. E aquela dúvida, como que eles vão pagar pensão para todas essas pessoas que continuam a envelhecer? Né, o pessoal vai ter terceira, quarta, quinta idade, as pessoas vão ficando cada vez mais velhas. O setor previdenciário vai entrar em colapso também. O que o governo vai fazer? Porque as pessoas continuam nascendo, mas essas pessoas vão envelhecer. E vai chegar num ponto em que vão ter tantas pessoas mais velhas que... E aí, como é que o governo vai tratar com isso? Como é que eles vão pagar a previdência para todo mundo? E olha só o que eu comentei com vocês no início, né? É uma ideia absurda, uma proposta absurda, a morte parar de trabalhar, as pessoas pararem de morrer, mas as situações que vão ser consequências disso são muito atuais. A gente pode ver aí as crises nos hospitais, né? Hospitais lotados, a gente viu isso recentemente por conta da pandemia. A gente tem as crises previdenciárias, que também é uma grande questão atual aí no governo, não só no nosso país, como no mundo todo. E um outro ponto que o autor discute aqui no livro também é a questão da eutanásia. Porque em um certo momento da história, as pessoas vão começar a perceber que, como eu disse, né, as pessoas só morrem dentro daquele país. E existem essas pessoas que estão em estados terminais, elas começam a perceber que se a família delas levarem elas para o outro lado da fronteira, elas vão morrer. Então muita gente começa a levar aqueles seus familiares que já não tem mais o que fazer com eles, levam eles para o outro lado da fronteira e aí eles morrem. Então a gente tem aí uma questão da eutanásia, né? As pessoas que escolhem morrer, que não querem mais viver naquela situação. E aí tem gente que apoia, que acha que aquilo é um verdadeiro alívio para as pessoas que estão doentes. E já tem pessoas que acham que a família está cometendo um assassinato apoiando essa situação. Então a gente tem uma questão muito atual, porque a eutanásia ainda é um grande tabu, né? Existem países que até aprovam em alguns momentos, mas em geral é um grande tabu. E aí a gente vai ter um outro problema governamental, que é justamente essas questões com as fronteiras, com os países fronteiriços, porque esses países não querem que as pessoas vão para o seu país só para morrer. Então vai tendo ali uma crise muito grande entre esses países. Então vocês estão percebendo um grande choque, um grande colapso que poderia ser se as pessoas simplesmente parassem de morrer? Bom, depois de alguns meses nessa situação, um diretor de uma emissora de televisão vai receber uma carta misteriosa que não tem destinatário, não tem remetente. Essa carta foi escrita por ninguém mais, ninguém menos que a morte. E a morte vai dizer então para ele que ela vai voltar a trabalhar, só que dessa vez ela vai voltar de uma forma diferente. Ela vai mandar uma carta para a pessoa avisando que 8 dias depois ela vai morrer. Então a pessoa vai ter ali seus 8 dias de previsão para saber que vai morrer. O autor ele vai brincar com essa situação de que a morte é uma entidade exterior a nós. E aquela coisa da imagem da foice, né, da morte com a foice que vai até você e te pega. É justamente isso que o autor vai brincar. E da metade do livro para o final, a gente vai acompanhar a Dona Morte fazendo seus trabalhos, enviando estas cartas, até o momento que uma das cartas que ela envia começa a retornar. E ela manda a carta de novo e a carta volta. E essa pessoa, como a carta está voltando, ela não está recebendo essa carta, essa pessoa não está morrendo. Então essa pessoa está burlando a morte, né? E aquilo começa a incomodar a Dona Morte, e a partir daí eu não vou contar mais nada da história. E assim, né, gente, esse seria um outro colapso. É um outro colapso que o autor retrata também,
Porque o que aconteceria se todo mundo soubesse o dia exato da sua morte? Existem pessoas que vão querer fazer aquilo tudo que nunca fizeram a vida toda e, enfim, se afundar em bebidas, em festas, em amores. Existem pessoas que ficariam deprimidas. Existem pessoas que resolveriam cometer suicídio para simplesmente não aceitarem a data que a morte estabeleceu para elas. O Saramago ele vai brincar com essa ideia, com esse medo que o ser humano tem da morte, com essa ilusão da vida eterna, com essa busca incessante por preservar uma juventude. E ele vai mostrar pra gente que, na verdade, a morte não tem como a gente escapar dela. E talvez se a gente quisesse escapar dela e conseguisse, não seria tão bom. Isso não valeria a pena. Outra crítica que o autor faz também, né, porque aqui ele traz diversas críticas, como em vários de seus livros, é a questão da igreja. Porque, principalmente a igreja católica, né, a igreja cristã, porque quando a morte para de trabalhar, as pessoas também param de ir à igreja. Porque a igreja ela se baseia principalmente nessa história de ressurreição, na ideia de salvação após a morte. É um conforto para as pessoas que têm medo da morte. E quando a morte não está mais trabalhando, as pessoas também não fazem mais tanta questão de ir para a igreja. Para elas aquilo não faz mais tanto sentido. Uma coisa interessante também que eu achei no livro é que quando a morte manda essa carta, eles vão fazer então uma análise da carta, né? Vão chamar alguns grafólogos para fazer essa análise e, enfim, o grafólogo vai dizer que é impossível que essa carta tenha sido escrita por alguém que está vivo, até porque ninguém poderia escrever uma carta daquela forma, uma carta sem pontuação. E eu assisti uma entrevista com o Saramago, quando ele lançou As Intermitências da Morte, que ele diz justamente que ele colocou isso como uma autocrítica, né? Por conta da forma como ele escreve, né? Por conta de ele querer escrever diferente das regras gramaticais e fugir desse padrão. Então foi baita interessante ver essa análise grafológica da Carta da Morte. Bom, gente, recomendo demais a leitura. É um livro que eu gostei muito. Eu sempre me apaixono demais pela forma com que o Saramago conta as histórias dele. É um livro que te faz pensar em várias coisas que estão na nossa frente, às vezes a gente não para pensar. Acho que ele faz muito isso nos seus livros, trabalhar essa coisa da natureza humana, te faz pensar muito sobre a morte, sobre esse medo tão grande que a gente tem de morrer. Será que a gente precisa ter medo de morrer realmente? Porque o curso natural da vida, né? Ele vai chegar num ponto que acaba, e é preciso que acabe. Então, tá tudo bem. Todo mundo deveria ler esse livro. Acho que no final, o que ele faz no final do livro retorna de volta para o início do livro e te traz uma outra percepção. Então é muito legal, acho que vale muito a pena, recomendo demais a leitura. Se você ainda não conheceu José Saramago, você precisa conhecer esse autor imediatamente. E foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui se você gosta de Saramago, qual o seu livro preferido dele. E não esquece de deixar o seu like para me ajudar. Um beijo e até mais!